Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro desde 2020 no mundo dos podcasts e agora também com exibição no canal Nosso Futebol. Eu começo pedindo para você que nos assiste ou que nos escuta, que siga a gente no @pcategoria no Instagram e também no Threads. Compartilhe nossos episódios, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o podcast Quarta Categoria. Deixe o like nos episódios, que isso também nos ajuda bastante. E, claro, marca a gente também se você está assistindo pela TV, no Nosso Futebol canal no Instagram, para dizer que você está acompanhando também por lá o Quarta Categoria, né? Para saber de tudo sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai começar mais essa edição porque a gente tem um novo campeão da Série D. Por incrível que pareça, sem pênaltis, o Retrô venceu o Anápolis no jogo de volta, em plena Arena de Pernambuco, por 3-1, e foi campeão nacional pela primeira vez em sua curta história de 8 anos. E nessa edição especial do Quarta Categoria, na qual também a gente vai eleger a seleção do campeonato para a gente, Felipe Augusto está aqui comigo para trazer o destaque inicial dele. Fala, Felipe. Está mutado. Saudações, Ellison. Hoje o nosso querido Sérgio também está conosco aqui. Todos nos escutam, nos assistem também pelo Nosso Futebol. Destacar, né, além do primeiro título nacional, o primeiro título da história do Retrô, né? A gente falava sobre isso em outros episódios. É uma equipe que não conseguiu nem vencer mesmo a Série A2, quando subiu, né? Bateu na trave no Pernambucano, na Elite, e agora conseguiu o seu tão sonhado título, né? Com a Série D. O primeiro título pernambucano na história da competição e é do Retrô, que fez por merecer essa taça. Felipe já apresentou ele, mas eu também vou falar sobre o nosso convidado mais que especial nessa edição do Quarta Categoria. Quem nos acompanha pelos tocadores de podcast já sabe quanto a gente é fã e discípulo, né? Mas quem está vendo agora pela primeira vez o Nosso Futebol, por exemplo, vai conhecer o Sérgio Oliveira, criador da FA TV, a Futebol Alternativo TV, e também que é um dos cabeças da comunidade Futebol Alternativo lá no Orkut, né? Que 20 anos atrás meio que revolucionou a forma de se acompanhar futebol no país, né? Porque antes só se dava atenção para o que a grande mídia mostrava, e agora a gente vê muita gente que saiu da FA, como era chamada, né? Que hoje também faz parte desses grandes veículos de mídia, que também olhasse para o lado mais periférico do bom sentido do futebol, porque não tem futebol só na Champions League, não tem futebol só na Premier League, não tem futebol só na Série A do Campeonato Brasileiro, tem na Série D, tem estadual, tem segunda divisão, terceira divisão de estadual, e a gente está acompanhando isso, e junto como quarta categoria também, quase que como uma perna aí do que foi fundado há 20 anos atrás pelo Sérgio e que também por uma turma muito boa. Uma satisfação receber você por aqui no Quarta Categoria, Sérgio. Seja bem-vindo. Obrigado, Ellison, Felipe, um abraço. Um olá para o pessoal que está aí associando o podcast, seja pelos agregadores aí ou pela televisão. Agora na televisão, parabéns, né? Não tive a oportunidade de dar parabéns para vocês para essa ida aí para o nosso futebol, né? Para a televisão. E, cara, a FA marcou muita gente, né, cara? A FA são mais de 20 anos aí, não podemos esquecer do nosso criador Bonassoli, créditos totais para ele, Leonardo Bonassoli. E vamos falar muito de Série D hoje. Muito obrigado aí pelo convite. Já sou praticamente de casa, né, cara? Mas um abraço aí para todos e obrigado pelo convite. Valeu, Sérgio. Hoje o Marcos está levando falta porque ele está entregue ao departamento médico, mas semana que vem ele volta também, né? Já no episódio especial aí com os treinadores que conseguiram o acesso. E antes da gente começar a falar de vez desse título do Retrô, a gente vai tocar a nossa vinhetinha e daqui a pouco a gente está de volta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois é, agora a gente começa de vez, né? Essa é a edição 134 do Quarta Categoria, para quem acompanha a gente desde o início do podcast, lá em 2020. E sem muito tempo a perder, a gente vai começar a falar da grande decisão que colocou o jovem Retrô, clube de Camaragibe, na região metropolitana ali de Recife, na galeria de campeões nacionais.
depois de perder o jogo de ida no Jonas Duarte por 2-1. A Fênix, que vinha de 4 decisões por pênaltis nos mata-matas, sempre levando a melhor, claro, por isso que chegou na final, agora não precisou das cobranças da marca da Cal para ficar com a taça. Júnior Fialho abriu o placar logo aos 12 minutos de jogo, mas menos de 10 minutos depois, Ariel deixou tudo igual para o Galo da Comarca, placar de 1-1 que dava o título ao time de Goiás, só que logo aos 4 minutos do segundo tempo, Franklin Mascote recolocou os pernambucanos em vantagem, em um placar que levava a decisão para os pênaltis, mas João Pedro, aos 22 minutos, chamou a responsabilidade e uma bela jogada deu números finais ali para a grande decisão. Sérgio, a gente vai ver os lances da partida na tela e a gente vai comentando em cima deles também, e eu queria saber de você, né, pelo desenrolar da partida, não só desse último jogo, né, mas dos 200 minutos, né, como se virou moda dizer agora, né, na decisão de 200 minutos, somando as duas partidas, né, de ida e de volta, foi merecido esse título do Retrô? Você acha que o Anápolis poderia ter tido uma sorte um pouco melhor? O Retrô era o favorito nesse duelo, na minha opinião. O Retrô é o time mais experiente, mais cascudo de Série D, já tinha batido na trave aí outras vezes com boas campanhas em anos anteriores, né? E finalmente chegou a hora do Retrô, né? Até acho que esse jogo, esse segundo jogo lá na Arena Pernambuco, foi o melhor jogo do Retrô aí desde que passou para o mata-mata. Acho que foi o melhor, disparado o melhor jogo. O time entrou com muita vontade e desde logo do começo do jogo já foi para cima e mostrou realmente que queria o título, né? O Anápolis jogou um futebol mais burocrático, não só nesse jogo, mas em outros jogos de outros mata-matas também, querendo sentar em cima do resultado, já o resultado da primeira partida, jogando com o regulamento debaixo do braço, e o Retrô partiu para cima. Finalmente chegou a hora do Retrô, e é bom ver o Retrô aí se consolidando, né, como uma nova potência que surge aí no futebol do Nordeste, um time que tem boas condições de se garantir, de jogar bem a Série C ano que vem, boas condições financeiras, já está pensando em construir estádio, está pensando lá longe, né? E o jogo foi um bom jogo, né? Foi talvez, como eu disse, o melhor jogo do Retrô desde que passou para a segunda fase, para a fase de mata-matas da competição, sem dúvida nenhuma. Bom, né, o primeiro tempo, né, pode ser dividido em 3 fases, né? O Retrô dominou os primeiros 15 minutos, conseguiu fazer o gol aos 18, né, com o Júnior Fialho. Logo depois o Anápolis conseguiu ser o dono da partida, digamos, e chegou ao empate aí com o Kevin e conseguiu aí, perdão, o Magno fez o gol de empate. E depois, no final do primeiro tempo, foi equilibrado, né? O Retrô teve mudanças, né, em relação ao jogo passado. Denilson, né, que jogou como volante, foi recuado para a zaga, ele também é zagueiro. Tirou o Michel Benek para colocar no João Pedro, para ter mais presença no meio de campo, e conseguiu, né? Então, isso foi determinante para a equipe conseguir o título, conseguir confirmar a vitória no segundo tempo, né? Conseguiu fazer um gol rapidamente com o Júnior Mascote, com o Frango Mascote, e logo depois o João Pedro conseguiu ele que entrou, né, no lugar do Michel, conseguiu fazer o 3-1 e dar tranquilidade para ele conseguir confirmar a taça, né, sem os pênaltis, né? Parecia que novamente seria definido dessa forma, mas o Retrô conseguiu fazer aí um bom papel, um bom jogo, conseguiu também ter tranquilidade, né, para manter aí a cabeça firme, para não se desesperar com um gol de empate. O segundo, apesar que veio só o segundo tempo, quando os times conseguiram descansar a cabeça, e o Retrô foi melhor depois na segunda fase, fez aí esse 3-1 lá, até tentou, né, apostou muito no Matheus Lagoa no Ariel novamente, né, são os jogadores mais importantes, mais incisivos no lado ofensivo da equipe, mas acabou que o Retrô foi mais consistente, conseguiu fazer o resultado e confirmou a taça, né? A primeira taça da história do clube e a primeira, e obviamente a primeira nacional. É um título que, se a gente apostasse lá atrás que entre quem poderia ser campeão, o Retrô estaria nessa lista. Assim como a gente fez, né? O Retrô estava entre os 4 que a gente apostava para subir e acabou terminando com a taça da Série D, muito merecida, né? Pela consistência que teve, pela história que teve, né, pelos pênaltis, e chegou muito bem nessa decisão. Perdeu a primeira partida, mas depois foi muito bem na volta lá em Pernambuco.
A gente destacou durante toda essa temporada, por mais que fossem difíceis as classificações do Retrô, né, sempre nos pênaltis até chegar na decisão, que o Retrô, diferente de outros clubes, e aí a gente usa o grande exemplo do Brasiliense, né, que também está na Série D há muito tempo, e que é outro clube que também chama atenção por conta das grandes contratações que faz, de medalhões que são contratados. A gente vê o Retrô numa decisão de Série D, já com acesso garantido, fazer um time que tem, eu vou até pegar aqui para ficar mais claro, o Retrô, que tem contratados vários jogadores de renome, como é o caso do Fernandinho, que não estava jogando, por exemplo, porque se contundiu, né, antes do mata-mata do acesso, jogou inclusive o mata-mata do acesso já lesionado no sacrifício e ajudou o Retrô a subir. Mas o Retrô, por exemplo, tem o Rômulo, ex-Flamengo e Vasco, volantes no banco de reservas, tem o Jonas, o Schweinsteiger do Nordeste, ex-Flamengo, Vasco também e outros clubes, também no banco de reservas. O Alex Reinaldo, outro jogador também bastante rodado no banco de reservas. O Richard Franco, outro jogador também de renome, já conhecido no futebol nacional, no banco de reservas. E aí, dentro de campo, as escolhas do treinador, do Itamachule, o Júnior Fialho, que foi uma surpresa até na escalação como titular no jogo da ida, né, da final, na vaga do Fernandinho, que está machucado, obviamente. E o João Pedro, né, eles acabaram, inclusive, marcando, né? Então, quando um time tem um projeto esportivo para além de contratar medalhões para chamar um pouco de atenção para si, né? Porque hoje o futebol não é só dentro de campo, né? O fora também, você ter marketing, ter divulgação por conta desses nomes faz parte, mas quando você tem um projeto esportivo, isso pode acabar fazendo diferença, né? E talvez tenha sido esse o grande diferencial do Retrô. Ter grandes medalhões que deram uma sustentação, talvez um suporte psicológico por tantos traumas que tinha vivido nessa sua curta história, para conseguir, nessas partidas decisivas, não sentir tanto peso assim, né? E quem realmente... E poder jogar quem realmente tinha mais a contribuir com o time. O que é que vocês acham do Retrô com tantos medalhões assim no banco de reservas, por exemplo? Pode começar, Sérgio. Tá bom. Não só, eu cito também o Jean, né? Que apesar que é titular, né? O Giva. Jogou pelo Palmeiras. Né, o Giva também, reserva, bem lembrado. Né? Jogou no Santos. Mas eu cito também a manutenção, um ponto positivo nesse Retrô é a manutenção do elenco, né, cara? Mascote já foi destaque da Série D há outros anos, cara. Né? O Hadley já foi... Estava na minha seleção da Série D ano passado, o Hadley. Né? Fernandinho já está indo porque acho que terceiro ano de Retrô. Não tenho essa informação aqui agora, mas o segundo ou terceiro ano de Retrô. Acho que é o segundo, Então, ganha entrosamento, cara. Ganha. A gente sabe que a Série D é um campeonato que você tem que ter aquela casca para poder jogar. Né? Então, tem jogadores aí, não só de renome, mas jogadores acostumados à competição. É o grande trunfo desse Retrô, na minha opinião. Sem dúvida nenhuma, todo o entrosamento que o time conquistou. E, óbvio, ajuda no marketing os nomes, um nome como Fernandinho ajuda no marketing, chama a imprensa, chama eventuais patrocinadores, mas dentro de campo não é o fator mais importante, né? Acho que a mescla, experiência com a juventude e esse entrosamento de manutenção de grandes destaques do elenco, para mim esse é o grande segredo do Retrô. E finalmente chegou a hora do Retrô, né? Bateu na trave outros anos aí e título merecido, sem dúvida nenhuma. Aliado a isso, né, o Retrô também tem apostado bem na base, né? Ontem não, né, na partida final, né, o Alencar, que foi formado no Retrô, que depois saiu para o Paysandu, mas voltou agora para a equipe, e o Gil Guerra, que é um caso mais clássico, digamos, né, tem 17 anos apenas, é formado na equipe. Além deles, né, o Renilson, o Juan e o Serginho, que estavam no banco, também são formados no Retrô. Então, é uma ótima mescla, né, porque são jogadores formados no time, os medalhões também, que são experientes, têm casca, e jogadores que conhecem a Série D, né, que não tem tanto o nome assim, mas são bons de bola, né? Você citou, né, no episódio passado, o Guilherme Paraíba e o Hadley, que são jogadores que poderiam estar em divisões acima, podem estar agora com o Retrô, caso continue na equipe no ano que vem, assim como
o Mascote, né, outro jogador também que tem potencial para jogar em outra divisão, até mesmo a Série B, né, não só a Série C, que o Retrô vai poder disputar no que vem, mas é emblemático isso, né, porque de fato, quando você analisa os medalhões, vê os medalhões, você pensa que eles serão titulares, né, que terão vagas cativas, e acaba que não, né. Eu acho o caso mais clássico para mim desse elenco até mesmo é o Rômulo, né, que seria titular tranquilamente pelo nome, mas acaba que não teve espaço para ele, ainda mais pela grande fase que o Alencar viveu nessa Série D, e vive, né, é um muito bom jogador, e tem muito potencial também, apesar de ter 24 anos mais ou menos, né. Então, a mescla perfeita fez o 22. Retrô, né, 22, então, mais novo ainda. Então, fez a mescla perfeita para conquistar esse acesso e também o título, né? Muito merecido. E é difícil, né, a gente ver numa Série D, por exemplo, manutenção de trabalho, né? Os times que jogam a competição, e aí os outros 60 que não subiram, por exemplo, você pegar ali 55, 56, 57, vão começar com um time totalmente diferente a temporada do ano que vem. E o Retrô bateu na trave 3 vezes, e aí a gente falou até no episódio passado, né, Hadley, Mascote, Giva, são jogadores que estão aí batendo na trave com o Retrô há algum tempo, juntamente com o Alencar, mais jovem, mas também que também está lá há muito tempo, cria da base do clube, né? E essa casca é muito importante para uma Série D do Campeonato Brasileiro. Claro que na realidade dos outros clubes, da maioria dos clubes da Série D, né, manter 3 temporadas, por exemplo, que foi o tempo que o Retrô bateu na trave para nessa quarta tentativa conseguir subir, manter uma folha salarial de 700, 800 mil reais é inimaginável, né? E aí eu queria saber de vocês até quando o dinheiro faz diferença para que o Retrô tenha conseguido essa vaga, mesmo depois esse título, né? Tem que falar agora não só na vaga, mas no título. O quanto dinheiro faz diferença para que esse projeto esportivo seja mantido, né? E o que é que, e também já emendando, o que é que vocês esperam do Retrô numa Série C? Mais contratações, mais aposta na base, ou agora vai ter uma gestão, acho que um pouco mais, uma visão de mercado um pouco mais diferente, né, para contratar jogadores mais competitivos, porque o nível e a maneira de se jogar uma Série C para uma Série D é bem diferente. Olha, eu acho que dinheiro ajuda muito, mas não é tudo. Eu sempre cito o caso da Portuguesa, né, que teve uma folha de salarial de 1 milhão na Série D, e no ano que ela tinha uma folha salarial de 1 milhão na Série D, subiu o Atlético do Acre, que tinha uma folha de 100 mil. Dinheiro não ajuda, mas não é tudo. Né? Para mim, o grande trunfo do Retrô, além do dinheiro, é ter uma estrutura de treino, enfim, de médica, academia, um CT de treinamento. O time do Retrô é muito bem, a diretoria do Retrô preparou um time muito bem aparelhado. Né? Então, acho que mais do que o dinheiro, o segredo do Retrô também está em ter uma boa estrutura. Né? Dinheiro ajuda, mas não é tudo. O Red Bull nunca conseguiu subir na Série D, por exemplo. A Portuguesa está aí batendo com folha salarial e jogador conhecido há quanto tempo? Né? A gente sabe que a Série D é muito difícil. A América de Natal tem folha salarial alta e não conseguiu subir. Vamos ver o Santa Cruz agora, ano que vem. Com certeza vai ter folha salarial alta também. Enfim, o dinheiro ajuda, mas não é tudo. Quanto ao Retrô ano que vem, eu acho que dos 4 que subiram, o Retrô é o mais provável a fazer bonito aí, né? A seguir São Bernardo, a seguir Amazonas, a seguir Ferroviária e Atlético, que estão aí agora brigando por vaga, por acesso também na Série C. Acho que o Retrô tem, dos 4 que subiram, grandes chances de se dar bem na Série C, porque a gente sabe que o degrau é alto, mas não é tão alto, né? Muitos times estão subindo aí, o Atlético e a Ferroviária podem subir direto, o Amazonas já subiu direto, é um degrau alto, mas não tão alto, né? E comparado com Itabaiana, com Anápolis, com Maringá, o Retrô é talvez o Maringá, né, se mantiver aí o dinheiro e o trabalho do Jorge, mas o Retrô, sem dúvida nenhuma, é o time com mais chances de se dar bem na Série C, e eu aposto que vai se dar bem. Né? Com essa incógnita de não saber onde vai jogar, estão querendo construir estádio, a Arena Pernambuco dizem que é no meio do nada, né? Aquela história de ser no meio do nada, é difícil levar público.
Então tem as dificuldades. Eu já li que eles querem construir estádio. Veremos aí como vai ser o futuro. Talvez o primeiro ano, se for gastar dinheiro na construção do estádio, não chegue alguma grande contratação, né? Mas o Retrô tem grande chance não só de subir, como de se manter muito tempo aí em divisão nacional, porque o Laércio gosta de abrir o bolso e vai abrir o bolso, sem dúvida nenhuma. Ô Felipe, antes de você falar, o Sérgio falou sobre essa questão, né, do Amazonas que subiu direto. Eu diria, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, que é mais fácil você subir da C para B do que da D para C. Você passa por você tem que passar por 3 mata-matas para subir, é uma coisa que é realmente uma aflição muito grande, Felipe. E a Série D desse ano mostrou muito isso, né? Desculpa, Felipe, desculpa. A Série D desse ano mostrou muito isso, né? A final foi feita pela 6ª e pela 7ª melhor campanha. Né? O melhor time não conquistou acesso na classificação geral, se não me engano. Não sei se o Maringá passou, né, na classificação geral, mas enfim. Se for o Maringá, foi o melhor, né? Mas enfim, o Maringá, que era o melhor time, nem na final chegou, por exemplo. Então tá aí a prova. Né? Então, a Série D é muito mais difícil que a Série C e o degrau sobe o nível, óbvio que sobe. Mas não é esse degrau tão alto, essa montanha tão alta para se escalar. Exato. Essa questão, né, muita gente diferencia muito, né, a Série D da Série C, mas não é esse desnível todo, né? E para mim, sim, também. Permanecer na Série C, nem vou falar subir, também acho que também é mais fácil do que subir para a Série D, mas permanecer na Série C é muito mais fácil do que subir, né, para a Série D, subir para a Série C, né? Porque por questão desse mata-mata. Tem que pensar que a Série D tivesse ali o formato de grupos, né, a cada fase que fosse passando, o Retrô, o Maringá talvez já tivesse subido, né? Mas acaba que o mata-mata tem essa questão de que um 2-0 você vai para os pênaltis, você perde a chance de acesso. Então, fica bem... O Manauara, né, perdeu um jogo para o Retrô, 2-0, não conseguiu devolver e foi eliminado pelos pênaltis. Perdeu um jogo na competição, foi o suficiente. Aliás, eu queria cobrar o presidente do Manauara no final do programa. Isso aí, Sérgio. Ajuda a gente aí. Fomos muito criticados por isso. Palavra não faz curva, hein? Pois é. Só uma coisa, Edson, sobre a questão do Retrô na Série C, também acho que é um time que entra na competição pensando em coisas boas, né? Pensando em G8, pensando em classificação no ano que vem, né? Eu não acho, assim, é um time que... Estou muito curioso para ver como é que vai ser essa competição com o Náutico, né, na mesma divisão, como é que vai ser esse duelo, esse duelo particular que as duas equipes vão ter por vagas no jogo. O Náutico novamente ficou fora da segunda fase. O Retrô tem uma característica parecida com o Floresta, né, um time que não tem torcida, que fica numa capital muito forte, mas o Retrô tem muito mais, parece, dinheiro, muito mais afinco para buscar esse acesso para a Série B. O Floresta é um time que a gente é até inexplicável, ainda não caiu, porque sempre fica ali na rabeira para cair, mas não consegue segurar no 16º lugar ali para ficar na divisão. O Retrô não, me parece um time que vai entrar de fato para brigar por coisas melhores, coisas lá em cima da tabela. O Floresta tem uma estrutura bem semelhante à do Retrô, não tão grande assim, portentosa, mas de focar muito em categorias de base, né, em formar jogadores e tudo mais. Só que ele dedica mais esforço e finanças para isso, para formar jogadores nas categorias de base, enquanto o Retrô vai nas duas. Investe muito no futebol profissional para tentar resultado esportivo logo e, paralelamente, segue investindo nas categorias de base, tanto que o Retrô organiza o principal torneio de base do Norte e Nordeste, que é a Copa Atlântico, que conta com os maiores clubes do Brasil, que usam, inclusive, quase como uma pré-temporada para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é no começo de janeiro, né? A Copa Atlântica deve ser disputada em novembro, como foi ano passado. Já tem até calendário, mas eu não consigo lembrar agora. Então é isso. E antes da gente ir para o intervalo, rapidinho, só para encerrar sobre o Retrô, né? Como a gente trouxe aqui na semana passada, o time vai ser dirigido em 2025. Eu não sei se na Série C, porque tem muito tempo até lá, tem um campeonato pernambucano pela frente,
mas o treinador vai ser o Dico Ulley, né, que foi vice-campeão pernambucano em 2022 e 2023, comandando a Fênix, depois passou por Manauara, Campinense, River do Piauí, nunca teve tanto destaque, e volta para casa depois do Itamachule retornar ao Santa Cruz, a quem tinha dado a palavra que voltaria em 2025. Vocês acham que a escolha do Dico foi boa para a Fênix, pensando aí num planejamento para a Série C? Já conhece a casa, né? Acho que o melhor trabalho dele foi, inclusive, no Retrô. Já conhece a casa, já conhece os jeitos de trabalhar da diretoria. E o Itamar sim mostrou palavra, hein? Eu não achava que o Itamar fosse mostrar palavra, e o Itamar mostrou palavra. Parabéns para o Itamar. Né? Vai ter poderia ter um 2025 muito mais tranquilo, né? No Retrô, mas não. Deu a palavra para o Santa e vai treinar o Santa ano que vem. Porém, tem o efeito Kobayashi, né? Que a gente viu esse ano com o Polo Baixo Ferroviário. Talvez o ano que vem a gente possa ver novamente ser feito no Retrô daí. Tem esse fantasma agora do Itamar, né? E aí o Retrô jogando uma Série C, o Santa Cruz, que também não tem uma administração dos sonhos, não fizer um bom pernambucano, manda ele embora, aí vai ficar o espectro do Itamar Schulli rondando ali Camaragibe a cada insucesso do Retrô na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta para fazer a nossa seleção da Série D do Campeonato Brasileiro. Segura aí. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. De volta com mais essa edição do Quarta Categoria, e mais uma vez a gente pede para que você que nos escuta, que nos acompanha no nosso futebol, que está assistindo no YouTube, também no Spotify, que siga a gente no Instagram, no Threads, lá no @pcategoria, compartilhe nossos episódios, dê uma força para a gente que vem produzindo conteúdo de qualidade sobre a Série D do Campeonato Brasileiro desde 2020. E agora a gente vai montar a nossa seleção da Série D de 2024, né? Lembrando, é a seleção do Quarta Categoria. Teremos ainda a seleção da revista Série Z também, que é a seleção oficial da competição, mas a gente vai fazer a nossa por aqui, a minha, a do Felipe e a do Sérgio. Vamos eleger aí os 11 melhores jogadores e também o treinador. E antes de iniciar a votação, eu vou pedir para o Felipe explicar como é que foi que a gente chegou nesses nomes que a gente vai citar aqui, Felipe, como os concorrentes, né, de cada posição no nosso time. Explica aí como foi que a gente chegou nesses, como é que foi feito esse funil, né, para a gente ter apenas esses concorrentes dentre os inúmeros jogadores que jogaram essa Série D. Bom, nós temos os redatores, né, do Vida Série D, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, o maior grupo do WhatsApp que existe, inclusive, fazendo um merchan aqui. Poucos têm acesso, né? Isso também é outro fator. Os redatores estão votando, né, na seleção da Série D da revista Série Z. Então, com base nesses votos, a gente escolheu ali os 3 a 6 melhores jogadores de cada posição e vamos colocar nessa lista, né? Então, entre esses a gente vai votar. Pode ser que tenha alguns nomes que até mesmo a gente, né, teria votado e não estejam na lista, mas esse foi o fundo que a gente utilizou, né? Pegar os nomes mais votados dessa parcial atual da seleção da Série Z para fazer agora a nossa seleção, né? Então, como o Alisson citou, né, uma seleção nossa, né? Eu, Alisson e Sérgio, hoje, para definir qual é a seleção do Quarta Categoria especificamente, né? Mas dá para ter um spoiler do que pode vir na seleção da Série Z também, né? É algo para a gente acompanhar também. Exatamente. E já deixo antecipado que o meu camisa 9 não está na lista. Um absurdo isso. Bom, nossa seleção vai ser formada no esquema 4-3-3, né? Goleiro, 2 laterais, 2 zagueiros, 3 meio-campistas, e aí o Felipe e o Sérgio vão decidir se são 2 volantes e um meia, ou um volante e 2 meias.
2 atacantes de lado, um centroavante e, claro, apenas um treinador. E se um grande time começa por um grande goleiro, né, o nosso tem 3 excelentes opções para abrir a nossa seleção. Né? Estão na disputa o Darley, campeão pelo Retrô, Demisson, do Maringá, e o Wellerson, vice-campeão pelo Anápolis. E aí você começa votando, Sérgio. Demisson, né, foi minha opção. Eu já tinha votado na seleção do Série Z. Não continua sendo um dos principais jogadores do Maringá, né? Foi um dos Porto Seguro do Maringá esse ano e foi um voto também clubista, já que é um dos últimos grandes revelados pela gloriosa Portuguesa de Desportes, né? Uma das últimas grandes revelações do belo trabalho de goleiros da Portuguesa de Desportes. Que beleza, mas não, falando sério, é um jogador que está sendo regular aí nos últimos anos, desde que chegou do Maringá, está bem, é bom goleiro, e o Maringá foi uma ótima defesa esse ano, né? Uma das melhores defesas do campeonato, muito pelo Davidson também. Apesar de não ter disputado, né, toda a competição, pelo que fez no mata-mata, eu vou de Darley, pelo que ele fez nos pênaltis, né, nos pênaltis. Acho difícil encontrar alguém que teve um impacto tão grande no mata-mata igual ele teve para o Retrô, então meu voto vai nele. Eu vou nessa com o Felipe justamente pelo impacto do Darley. Talvez se você pegar a regularidade, o Demisson foi melhor, talvez tenha sido melhor, inclusive, que o Darley. Só que ele entrou e foi absolutamente decisivo, né? Passou por 4 decisões por pênaltis, pegando pênaltis. Então a seleção do quarta categoria começa com o goleiro Darley do Retrô. Nas laterais, vamos fazer a escolha logo em dupla. Na direita concorrem o experiente Chiquinho Alagoano, que subiu com o Itabaiana, Totti, campeão com o Retrô, e também o Júlio Ferrari, um dos destaques do Iguatu, que fez ótima campanha na Série D, chegando até o mata-mata do acesso. Do lado esquerdo, os concorrentes são os companheiros de time de alguns laterais direitos. O Fernando Ceará, do Iguatu, companheiro do Júlio Ferrari também, Cauã, do Itabaiana, que é companheiro do Chiquinho Alagoano, e o Renan Siqueira, do Retrô, que disputa uma vaga, assim como o Totti, na lateral da seleção do nosso quarta categoria, Felipe. Bom, nessa aí eu vou com uma dupla de mesmo time, né? Eu vou de Chiquinho Alagoano na direita e o Cauã na esquerda. Só uma coisa. Eu vou de... é interessante, o Maringá, que também foi muito bem na competição, o Maringá não jogava com laterais, né? Então acabou que é um time que não se destacou por colocava muitas vezes os atacantes como alas, jogam 3 zagueiros, e acabou que os laterais ficaram mais no Itabaiana, no Retrô. O Iguatu e até no Anápolis também, com o Breno Moraes, que acabou não entrando, mas só para destacar. Eu vou de Chiquinho Alagoano e Cauã. Eu vou de Chiquinho na lateral direita, um dos principais jogadores do Itabaiana esse ano. E um que fez um grande campeonato, merecia o acesso, Fernando Ceará, de Iguatu. Então temos o Chiquinho Alagoano na lateral direita e na esquerda, entre o Cauã e o Fernando Ceará, nessa eu vou com o Sérgio, vou do Fernando Ceará do Iguatu, fez uma excelente série D, já está por lá também no Iguatu há algum tempo, é um lateral que também merece muito destaque, fez uma excelente competição, inclusive os 2 laterais do Iguatu foram muito bem, né? Foram aí 2 dos pilares do time que acabou batendo na trave no mata-mata do acesso, mas fez uma campanha até, de certa forma, bem surpreendente. Sérgio, acho que caiu teu celular, virou, Sérgio, não sei, a rotação ficou ao contrário, travou o Sérgio? Mas a gente vai seguindo por aqui. A gente vai seguir aqui na seleção. O Sérgio já volta para também seguir dando os votos dele. A gente teve um probleminha com o Sérgio, né? Ele vai ficar de fora, já deixou os votos dele aí para o Darley, para o Chiquinho Alagoano e para o Fernando Cearense. Então, o voto dele de goleiro não foi o Darley, né? Foi do Demisson, mas são esses os 3 que a gente tem na seleção até agora. Então a gente vai fazer uma gambiarra por aqui, já que o Marcos está no departamento médico, mas ele mandou os votos dele da seleção.
Então a gente vai trazer os votos do Felipe, do Marcos, e aí, em caso de empate, aí, como eu estava vendo quando o Sérgio estava por aqui, eu vou decidir dar o voto de Minerva de quem vai para a nossa seleção. Então, para a defesa, a gente tem duas duplas de zaga que chegaram completas, né? André e Luizão do Anápolis e Tito e Ronald, ambos do Maringá. Os outros dois concorrentes são o Gabriel Caran, do Itabaiana, e o Diego Jussani, da Inter de Limeira. Só que, como a gente é treinador de seleção, né, não precisa escolher a dupla já completa, a gente vai agora decidir quem são os dois zagueiros, os dois caras que vão formar aí a dupla de zaga da nossa seleção do quarta categoria aqui na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, os meus votos vão para a dupla do Maringá, Tito e Ronald. Foram bem consistentes durante a campanha. O Ronald ficou marcado porque perdeu o pênalti contra o Anápolis no jogo de volta, que ele definiu a classificação do clube goiano, né, com a eliminação do Maringá. Enquanto o Marcos tem uma questão. A gente pegou a seleção que ele votou para a Série Z. Tem o André do Anápolis e também tem o Guilherme Paraíba, que não está entre os nossos 6, até acho injusto mesmo que não esteja, mas são esses nomes, né? Eu, Tito e Ronald, e o Marcos com o André, e o Guilherme Paraíba do Retrô, que não está na lista, mas foi o voto dele para a seleção da Série Z. Então, como a gente fez a curadoria, né, e o Guilherme Paraíba não está aqui, a gente tem o Tito do Maringá, o Ronald do Maringá e o André do Anápolis para votar. Então eu vou ficar com o André e com o Ronald. Vamos lá então fazer a dupla de zaga com o André do Anápolis e também com o Ronald do Maringá. Então a gente fecha a linha de defesa da nossa seleção com o goleiro Darley do Retrô, lateral direito Chiquinho Alagoano do Itabaiana, na zaga André do Anápolis, Ronald do Maringá. Na lateral esquerda a gente tem agora o Fernando Cearense do Iguatu. Então a gente parte agora para o nosso meio-campo, né, o meio-campo da nossa seleção, que a gente tem agora 8 concorrentes para 3 vagas. E aí eu vou colocar os nomes na tela e a gente vai decidir, Felipe, se vamos ser 2 volantes e um meia, se vão ser 2 meias e um volante. Mas a gente tem aí como concorrentes o Alencar do Retrô, o Kevin do Anápolis, Magno do Anápolis também, e o Rodrigo Santos do Maringá. Esses são os meias centrais. E meias armadores temos o Cleiton do Itabaiana, Léo Ceará do Maringá, Hadsley do Retrô e o Thiago Alagoano do 13 para compor esse meio-campo com 3 nomes. E aí você passa tantos seus votos aí, que você pode justificar, claro, e também os escolhidos pelo Marcos, que não está ausente, que está ausente hoje aqui no quarta categoria. Bom, eu e o Marcos, né, acabamos que escolhemos os dois meias centrais, né? E os dois foram os nomes iguais, inclusive. Alencar, do Retrô, e o Kevin do Anápolis, né? No episódio passado a gente até falou, né, que ele acabaram se enfrentando no nosso X1, e a gente falou também que eles poderiam formar uma dupla, né? Se complementar muito bem, acabam que na seleção nossa os dois entram, né? O Alencar e o Kevin, o Alencar do Retrô e o Kevin do Anápolis. Então temos dois meias. Então temos 2 meias centrais, Felipe, só para completar, o Alencar do Retrô e o Kevin do Anápolis, e a gente fez ali no cara a cara da nossa seleção, você bem trouxe, né, que eles poderiam jogar juntos, e são 2 jogadores bem jovens, né, ambos com 22 anos, com muita lenha para queimar ainda, então jogadores que podem pintar em times até de maior expressão em um futuro próximo, porque são 2 das grandes revelações da nossa Série D. E o melhor meio armador temos aí, repetindo, né, o Cleiton do Itabaiana, Léo Ceará do Maringá, Hadsley do Retrô e o Thiago Alagoano do 13, Felipe. E, novamente, o nosso meio campo foi igual, né? O Kevin e o Alencar e o Léo Ceará do Maringá. Léo Ceará do Maringá fecha aí o meio campo da nossa seleção, da Série D do Campeonato Brasileiro. Então temos até agora Darley do Retrô, Chiquinho Alagoano do Itabaiana, André do Anápolis, Ronald do Maringá e Fernando Cearense, fechando a linha de zaga. Alencar do Retrô, Kevin do Anápolis e Léo Ceará do Maringá no nosso meio-campo. Então vamos para o ataque, né? Como a gente já trouxe ali na abertura desse episódio, a gente tem no ataque
2 pontas a serem escolhidos e um centroavante. Então a gente vai colocar na tela também as nossas escolhas aqui como ponteiros, né? Jogadores que podem ser aqueles famoso atacante de lado de campo, né? A gente tem agora na tela o Ariel do Anápolis, fez gol na final, né? Contra o Retrô, não foi suficiente. Edson Negueba do Maringá. Fernandinho do Retrô, que não jogou depois do acesso porque estava machucado. Leilson do Itabaiana, experiente, segundo acesso dele, né? Já tinha subido com 13 em 2018. Matheus Lagoa do Anápolis, um dos homens fortes aí, um dos jogadores mais consistentes da equipe goiana na Série D do Campeonato Brasileiro. E também, claro, o Tiaguinho, do 13, artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro, com 10 gols marcados, Felipe. O Edson não vai concordar com a nossa escolha, né? Tenho certeza que não vai concordar, porque eu sei os votos dele para a seleção da Série D. Os meus votos, né, vão para o Edson Negueba do Maringá e para o Matheus Lagoa do Anápolis. Chegaram até o mata-mata do acesso, foram muito bem durante o decorrer da competição. O Negueba também foi votado pelo Marcos, então já está garantido. E o outro voto dele foi o Leilson do Itabaiana. Negueba na seleção. O seu voto foi Matheus Lagoa, né? Isso. Negueba garantido. E a outra disputa... Leilson ou Matheus Lagoa? Leilson ou Matheus Lagoa. Nesse desempate eu vou ficar com o Matheus Lagoa. Acho que o Leilson, em algumas situações, ele pode contribuir mais do que ele consegue, né? Um jogador que contribui muito com experiência, contribui muito com recomposição, mas é um jogador que, ofensivamente, nas últimas temporadas, ele poderia render um pouco melhor. Se encontrou no Itabaiana, fez uma ótima Série D, mas eu acho que, para ser o ponteiro, meu ponteiro, eu acho um absurdo, aí eu vou já deixar meu protesto aqui, que deveria ser o Tiaguinho e outro. Aí é o artilheiro da Série D, fez um campeonato impressionante, realmente, um jogador que atuou pelo Galo, emprestado pelo Flamengo, né? Inclusive já voltou a treinar no Rubro Negro Carioca, não vai ser, obviamente, utilizado nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, mas é um jogador que rejeitou propostas aí do futebol do Oriente Médio, ali da Ásia, para permanecer do Galo, mas também sozinho não ia conseguir o acesso. O Galo ficou justamente para o Itabaiana do Leilson no caminho aí, nessa busca por uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. E agora a gente tem o ataque do nosso time, né? Vamos fechar a nossa seleção com camisa 9, porque a gente gosta mesmo é de gol. E os nossos atacantes que brigam por vaga no time são Maranhão do Maringá, Franklin Mascote, autor de gol na final pelo Retrô, e do Otacílio Marcos, que foi o cara do Iguatu marcando gol em quase todo jogo dessa fase de mata-mata, até, claro, cair no mata-mata do acesso justamente para o Anápolis. Maranhão do Maringá, Mascote do Retrô ou Otacílio Marcos do Iguatu. Quem é que fecha a nossa seleção? Quem é que fecha os 11, Felipe? Nesse vai dar empate, você vai definir quem vai ser o centroavante. Não foi meu voto, né, mas muito justo que o Otacílio Marcos seja entre os 3 melhores centroavantes. Foi o voto do Marcos, né, ele como você citou, né, ele, entre aspas, carregou o ataque do Iguatu por muitas vezes. O Iguatu quase chegou ao acesso, né, nos pênaltis perdeu a classificação para o Anápolis. E o meu voto foi o Mascote do Retrô, né, que foi muito bem, foi o artilheiro do time na competição, fez o gol decisivo, fez aquele, acho que foi 5 gols, são 4 gols daquela partida que teve, não sei se contra quem foi, não sei se foi contra o CSL, o Sergipe, acho que foi o Sergipe, foi 5-0, alguma coisa assim, e o Mascote fez 4 gols, e no decorrer da competição também foi muito bem. Então o meu voto foi no Mascote e o voto do Marcos foi no Otacílio Marcos. No quase chará dele. Pois é, eu acho um absurdo imenso também nessa nossa curadoria não ter entrado um cara autor de 9 gols na Série D, que carregou o time dele sozinho, basicamente, nas costas, para o mata-mata, que é o Ari, experiente Ari do Atlético Cearense, vice-artilheiro da Série D, fez uma excelente competição, seria o meu voto, mas, como ele não está na lista, seguirei o que foi combinado por aqui. Meu voto fica com o Otacílio Marcos, que foi um cara que foi muito decisivo, né? O número de gols
do mascote foram justamente inflacionados por esses 4 gols que ele fez no primeiro tempo de uma partida só. E o Otacílio Marcos realmente foi muito decisivo. Se o Iguatu conseguisse subir, ele teria um peso, acho que semelhante, Felipe, ao que o Darley teve para o Retrô. Muito decisivo na hora que o bicho acabou pegando, mas não foi suficiente para que o Iguatu conseguisse o acesso, caiu nos pênaltis em casa para o Anápolis. E agora a gente vai escolher o comandante da nossa seleção, né? Claro que toda seleção tem um treinador, nem sempre é o melhor, mas nesse caso será assim. A gente tem os treinadores na tela, foram alguns, aí a gente vai deixar vários outros trabalhos para trás, porque no universo, né, de 64 clubes, onde só 4 conseguem o grande objetivo, que é o acesso, acaba sendo isso que importa, né? E a gente está vendo já na tela o nome dos nossos concorrentes, mas eu vou deixar menções honrosas, Felipe, é o trabalho do Marcelo Vilar no Manauara, que perdeu só um jogo, que foi justamente o jogo de ida para o Retrô no segundo mata-mata, né, nas oitavas de final, e também para o Laelson Lopes, do Itabuna, que conseguiu pegar um time todo remendado, que fez um terrível campeonato baiano, jogando com a equipe sub-20, sub-23 do Vitória, emprestada, conseguiu fazer um trabalho excelente. Foi eliminado ali pelo Anápolis, né? Depois de vencer o jogo de ida, inclusive. E eu deixo essas menções honrosas para o Marcelo Vilar e para o Laelson Lopes. Mas os nossos postulantes ao cargo de treinador da seleção são o Itamar Schulli, campeão pelo Retrô. E aí eu digo campeão pelo Retrô porque ele já teve feito oficializada a sua saída, vai voltar para o Santa Cruz. Além do Itamar Schulli, Ângelo Luiz do Anápolis, Jorge Castilho do Maringá e Roberto Carvalho do Anápolis são os concorrentes a treinador da nossa seleção. Bom, também não vai ter empate nessa. Mas antes eu queria também destacar 2 treinadores também, menções honrosas. O Flávio Araújo, do Iguatu, né? Acho que ele foi bem falado aqui também nos nossos episódios, merece o reconhecimento. E também o Paulo Eduardo do Porto Velho, né? Que também chegou perto aí do jogo de acesso, não conseguiu a vaga, mas foi um time que avistou a possibilidade real de conquistar esse acesso, né? Tinha possibilidade, tinha time para isso, acabou que o Itabaiana passou merecidamente, mas são 2 treinadores que também merecem a menção. No caso, eu e o Marcos Barcelos votamos no mesmo treinador, Itamar Schulli, né, do Retrô. Acho que, apesar do início, né, cambaleante que teve ali, um time que não engrenava tão bem assim, mas acabou que no final das contas o time teve tranquilidade para permanecer no G4. No mata-mata teve toda essa emoção, né, dos pênaltis, mas de fato o campeão da Série D merece, para a gente pelo menos, esse título também de melhor treinador da Série D da competição, da Série D de 2024. Aproveitar que o Marcos não está aqui para se defender, né, que na votação da seleção da final ele escolheu o Ângelo Luiz. E agora ele votou no Itamar Schulli. Pesou o resultado aí para escolher. Até mesmo o mascote, né? A gente escolheu o Marcão, não foi o mascote. Sim, exatamente. Também e o mascote foi lá e fez gol na final. Pois é. Então fica assim a nossa seleção, né? O goleiro é o Darley, do Retrô. O Chiquinho Alagoano, do Itabaiana, também fica na nossa lateral direita. André, do Anápolis, é o zagueiro, junto com o Ronald, do Maringá, faz a dupla de zaga. Fernando Cearense, do Iguatu, fecha a lateral esquerda. No meio campo temos Alencar, do Retrô, e Kevin, do Anápolis, fazendo ali a proteção à defesa, com Léo Ceará armando as jogadas, ele que é do Maringá. No ataque, de um lado, Edson Negueba, do outro, Matheus Lagoa, e no comando do ataque, o Otacílio Marcos, artilheiro do mata-mata ali, pelo Iguatu. E o técnico é o Itamar Schulli, e a gente vai ver na tela a nossa seleção. Tá aí na tela do quarta categoria, mais uma vez passando Darley do Retrô, Chiquinho Alagoano do Itabaiana, André do Anápolis, Ronald do Maringá, Fernando Cearense do Iguatu, fecha a linha de zaga, Alencar do Retrô, Kevin do Anápolis, Léo Ceará do Maringá no meio campo, Edson Negueba do Maringá, Matheus Lagoa do Anápolis e Otacílio Marcos do Iguatu, fechando o comando de ataque. O técnico é o Itamar Schulli, que dirigiu o Retrô e vai retornar ao Santa Cruz.
Felipe, suas considerações finais nessa edição festiva do quarta categoria que celebra o título nacional do Retrô, primeiro título da história da Fênix de Camaragibe. Só agradecer, né, por mais uma temporada de competição, né? A gente acompanha desde o início, desde a primeira rodada, desde o pré, né? Desde a formação da Série D a gente está acompanhando, e é muito gratificante chegar até o final da competição e ver que entramos novamente com um trabalho muito bom, muito importante também, pela primeira vez no nosso futebol. Isso também é bem relevante para a gente, né? Ter um espaço a mais para a gente falar sobre a Série D de maneira responsável, informativa, séria, como a gente sempre cita aqui. Então, só agradecer a quem nos acompanha, mas principalmente a você, Edson, e também ao Marcos, que são meus grandes amigos aí, formei nessa carreira de Série Z, nessa história de Série Z, que acabou culminando também no nosso podcast quarta categoria, que vem colhendo frutos aí. Então, só agradecer especialmente a vocês também por essa companhia, por essa parceria que a gente tem aqui. É muito prazeroso fazer, dá trabalho, mas o trabalho é recompensador pelo que a gente vem demonstrando aqui. 5 anos a gente teve se juntou mais ainda para formar a quarta categoria, e agora a gente, a cada episódio, a gente vai se consolidando como uma grande marca, grande força da Série D no mundo dos podcasts e também agora no nosso futebol. Pois é, a gente está nessa 5ª temporada de quarta categoria, né, trazendo a Série D em detalhes, com seriedade, tratando com respeito nessa competição que emprega tanta gente e que, como eu já falei muitas vezes, né, tem tanta gente na série que joga a Série D, que trabalha na Série D, que sonha em viver, sonha em chegar a alçar voos mais altos no futebol, que não seria o papel correto a gente chegar aqui e ficar fazendo graça, ficar só relembrando meme, trazendo coisas engraçadas, curiosidades, porque tem muito trabalho sério sendo feito, não só como dos 4 que subiram, né, mas muitos outros que ficam pelo caminho, porque é uma competição que é muito dura. São 64 clubes e só 4 conseguem chegar no objetivo. 60 ficam pelo caminho em uma única divisão nacional. Então isso não é muita coisa. Então agradeço a você, Felipe, agradeço ao Marcos, que não está por aqui hoje, mas que seguraram uma barra muito grande no ano passado, principalmente quando eu tive que me ausentar. E agradeço ao Sérgio, que participou desse episódio, teve um probleminha, não conseguiu voltar, mas o Sérgio que talvez seja o grande mentor dessa caminhada de muita gente, de tentar acompanhar e dar voz ao futebol alternativo pelo país. Um abraço para o Sérgio. E a gente, claro, vai encerrar essa edição de título do Retrô do quarta categoria com imagens da comemoração da Fênix de Camaragibe no gramado da Arena Pernambuco. E aí vale sempre a menção. Teve ingresso de graça, teve cerveja de graça e teve show de samba para encher a Arena Pernambuco, porque a Fênix só tem 8 anos, não tem tanta torcida assim, mas pretende alçar voos muito altos dentro do futebol nacional. A gente não acaba agora com o fim da Série D, porque a gente vai ter nossas edições especiais. Temos mais pelo menos um mês de quarta categoria pela frente, trazendo um bate-papo e as histórias dos treinadores que conquistaram o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? A gente vai bater papo com o Ângelo Luiz do Anápolis, com o Itamar Schulli do Retrô, com o Jorge Castilho do Maringá e também com o Roberto Carvalho do Itabaiana. Então a gente já volta aí com essa série de entrevistas, coisa que a gente vem fazendo sempre com os treinadores que subiram desde 2020, 2024, agora na tela do nosso futebol. Não seria diferente. Então vamos lá para as imagens do título da conquista do Retrô, direto da Arena Pernambuco, e na semana que vem a gente volta com mais uma edição especial do quarta categoria com um treinador que conseguiu o acesso e vai jogar a Série C em 2025. Um abraço e até a próxima. Retrosão merece, porra! Glória a Deus! Glória e honra! Não tem explicação o que Deus fez aqui. Glória a Deus! É só gratidão. Só gratidão a Deus. Ele fez. Alegria nossa. Mas a honra e a glória é para Jesus que fez todas as coisas. Como o Teco sempre fala, Jesus sempre esteve no barco. Amém. E quem está com a gente também
a família aqui, ó. As esposas, os filhos, os irmãos que oram, toda a igreja, o pastor que está nos acompanhando, todo mundo. Só gratidão a Deus, só honra e glória para Deus. Aleluia! Parabéns a todo mundo. Deus é bom, glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus! Obrigado, Senhor! Campeão, porra! Bora! Queria que você falasse um pouquinho da sensação. Eu tô assim, sem acreditar ainda, mas feliz demais. Agradecer a Deus, né, por esse momento que é marcante na história do clube. E dizer que vamos alçar outros voos maiores. A Fênix está aí, correndo, vibrando. E vem aqui, presidente, falar aqui também, ó, o presidente da federação, da TV Retrô, que nos ajudou muito, o presidente da federação. E é um título para Pernambuco, para a federação. E que sair ano que vem a gente tá de novo brigando por coisas maiores. O ano que entra vamos ser campeão da Série C, Série C. Amém. E aí? Indescritível. Só não falar. Muito, cara. Diretoria, comissão, né, jogadores, né? E o apoio da torcida hoje foi fundamental, né, pra gente ter essa conquista. O Retrô merecia, o Retrô nasceu gigante, agora tem o título. Primeiro título do Retrô, um título brasileiro, é pra poucos, hein? Glorificar o nome de Deus e ser grato sempre. Sei que tudo é para a glória de Deus. Bem demais. O que esse time teve tão diferente na classificação? Fé. Acho que foi fé. Valeu. O título do Retrô, o grande diferencial que foi. Cara, é amor de Deus. A gente só tem que engrandecer a Ele, porque quem estava de fato de dentro viu que foi o amor de Deus e fez isso. Obrigado a Deus. E agora é o momento de a gente aproveitar com a família, jantar e descansar. E agradecer ao Senhor. Missão cumprida. Missão cumprida. E tá o Retrô de parabéns na Série C e de parabéns de mais um título para Pernambuco.